Hello, my friends! Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós falaremos sobre o tempo. Na verdade, nós aprenderemos a perguntar que horas são. Por isso, o nome da nossa aula é What time is it? Que é a pergunta que nós usamos para perguntar as horas. Então, nós vamos ver diferentes formas de dizer as horas em inglês. Vamos à nossa aula, então. Vamos começar estudando esse exemplo. Veja essa conversa. What time is it? It's 9 o'clock. Então, pessoal, a pergunta que nós usamos para perguntar as horas é justamente What time is it? Que horas são? What time is it? E nesse caso, a resposta foi It's 9 o'clock. Então, olha só, quando eu digo 9 o'clock, eu estou dizendo que são 9 horas. Esse o'clock significa em ponto, 9 em ponto, ok? Então, todas as vezes que nós formos falar uma hora em ponto, nós usamos o o'clock. Só para vocês saberem, como curiosidade, esse O com apóstrofo, ele nada mais é do que of the clock, ok? 9 of the clock, 9 do relógio, ou seja, 9 em ponto, tá joia? É isso que significa então, e é assim que nós dizemos as horas cheias. Claro que vocês já conhecem os números e podem então dizer todas as horas cheias já em inglês. Mas vamos ver outras possibilidades de horas. Veja só então aqui, como nós vimos quando nós temos então uma hora cheia, uma hora em ponto, nós vamos utilizar o o'clock, como no nosso exemplo, It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. São 9 horas. E agora, nesse segundo exemplo aqui, olhando para o nosso relógio, nós vemos que são 2 horas. Como é que nós dizemos isso? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. São 2 horas. Mas e agora, pessoal, se eu tiver, por exemplo, nesse primeiro caso, que eu tenho 1h15, como dizer isso em inglês? Nós vamos dizer It's 1:15, é 1h15, It's 1:15. Então vejam que aqui a gente pode usar esse hífen juntando o 1 com o 15, ok? São 1h15, It's 1:15. Olha agora no nosso segundo exemplo que nós temos 6h30. Como dizer agora 6h30? Vamos primeiro dizer 6h30. A gente vai dizer então It's 6:30. It's 6:30. São 6h30. It's 6:30. Mas eu tenho uma outra forma de dizer. Vamos voltar aqui para o nosso primeiro exemplo, em que eu disse que são 1h15, 1:15. Agora eu vou dizer que são 15 passados da 1. A gente não usa tanto assim em português, mas em inglês é muito comum. E aí nós vamos utilizar o after, ok? Nós vamos usar a preposição after. Vai ficar então It's 15 after 1. São 15 depois da 1. It's 15 after 1. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com o 30, com o 30. Aqui no segundo exemplo, não são 6:30. Então a gente vai dizer It's 30 after 6. São 30 depois das 6. It's 30 after 6. Vamos ver então mais alguns exemplos. Olha só agora, nós temos aqui 4h45. Então vamos primeiro falar a forma normal, 4h45. Nós vamos dizer então It's 4:45. It's 4:45. Vejam que o hífen agora, ele foi lá para o 45, ok? It's 4:45. São 4h45. Agora no nosso segundo exemplo, são 8h40. 8h40, a mesma coisa, nós vamos dizer It's 8:40. It's 8:40. São 8h40. Mas agora eu quero mostrar para vocês que quando nós temos o 45 e o 40, é muito comum, assim como no português, nós dizermos quantos minutos faltam para a próxima hora cheia, não é isso? Então veja que no nosso primeiro exemplo, a gente tem 4h45, 4:45. Em português a gente diz 15 para 5, não é isso? Em inglês a mesma coisa. E aí nós vamos utilizar a preposição to. A gente vai dizer então, são 15 para 5. E esse para vai ser a preposição to. Quer ver como é que fica? It's 15 to 5. It's 15 to 5. São 15 para 5. It's 15 to 5. E no nosso segundo exemplo? No nosso segundo exemplo, faltam 20 para as 9, não é isso? Então a gente vai dizer It's 20 to 9. It's 20 que é 20, it's 20 to 9, para as 9. It's 20 to 9. Então vamos lá. Quando a gente quer dizer que alguma hora, alguns minutos estão passados de alguma hora, nós vamos utilizar o after. Lembra? 15 after 5, 5 e 15. 15 passado das 5, então 15 after 5.
Mas se eu quiser agora dizer quanto falta para a próxima hora, eu não vou mais usar a preposição after, eu vou usar a preposição to. Então, it's 15 to 5. São 15 para 5. Então, são 4h45, ok? 15 to 5, 15 para 5. 15 after 5, 5h15. 15 after 5. Então, são 15 depois das 5. Nesse próximo exemplo, são 10h45. Então, como é que nós vamos dizer? Nós podemos dizer, claro, 10:45, 10:45, 10h45. E como dizer 15 para as 11? Fácil, não é? It's 15 to 11. 15 para as 11. It's 15 to 11. E no nosso segundo exemplo, a gente viu, nós temos agora 10h15, não é isso? Olha só, 10h15 a gente pode dizer 10:15, 10h15, 10:15, 10h15. Mas agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês que a gente pode usar esse 15, na verdade nós temos aqui 1/4 de hora, não é verdade? 15 minutos é 1 hora dividido por 4, é 1/4 de hora. E eles utilizam muito isso em inglês. Então a gente também vai poder utilizar esse 1/4 ao invés de falar o 15. Olha só como é que fica no nosso primeiro exemplo aqui. It's 1/4 to 11. It's 1/4 to 11. Não são 15 para as 11? Então é 1/4 para as 11. It's 1/4 to 11. A quarter significa 15 minutes. 15 minutos. 15 minutes, ok? It's 1/4 to 11. Falta 1/4 para as 11. E agora no nosso segundo exemplo. It's 10:15. São 10h15. Agora eu vou dizer é 1/4 depois das 10. Lembram-se que a gente vai usar agora o after, não é isso? Então, it's 1/4 after 10. It's 1/4 after 10. É 1/4 ou 15 minutos depois das 10. It's 1/4 after 10. Então, de novo, a gente continua usando o after quando a gente quer falar de 15 minutos que se passaram de alguma hora cheia, ou o to para dizer que faltam 15 minutos para uma hora cheia. A única diferença é que eu substituí o 15 minutes, né, o 15, por a quarter que significa 1/4, claro, porque 15 minutos é 1/4 de hora. E nós teríamos ainda uma outra possibilidade mais usada no inglês britânico, que ao invés de usar o after, é usar aqui o past, ok? Então a gente também pode dizer it's 10:15. Então, a quarter past é a mesma coisa que a quarter after, 1/4 depois ou passados das 10, 10:15. Vamos ver aqui então mais dois exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui nós temos 7h30. 7h30, como é que nós vamos dizer então? It's 7:30. São 7h30. It's 7:30. E nesse segundo exemplo, a gente tem 3h05. Então, quando nós temos uma hora cheia e mais uma quantidade bem pequena de minutos, por exemplo, de 1 até 9, a gente pode, ao invés de dizer 3h09, 3h08, como nesse caso aqui 3h05, a gente vai usar o ou que significa zero. A gente vai dizer, então, são 3, 0, esse zero a gente vai chamar de ou, e depois o 5. Então vai ficar, it's 3:05, it's 3:05. Então é 3:05 ou 3h05. It's 3:05, é 3:05. Esse ou, lembre-se, ele vai substituir o zero, ok? Então a gente pode usar tanto aqui nesse caso, se for 3 horas e 1 minuto, até 3h09. Então 3:01, 3:02, 3:03, bem tranquilo, não é isso? Então a gente vai até o 9 depois, 3:10, 3:10, 3h10, ou 10 after 3, como a gente já viu, 10 after 3, 10 passados das 3. Só que também, pessoal, quando nós temos aqui nesse primeiro exemplo o 30 que é 30, a gente também pode usar o half. Como é que ficaria então? It's 7:30. It's 7:30. O que é half? Half significa meia. Olha só, a gente também não fala 10h30 em português? Então, nesse caso aqui, 7h30, a gente vai dizer It's 7:30. It's 7:30. Então, é meia passados das 7, ok? Half past, então, é 30 minutos depois, meia hora depois. It's 7:30, são 7h30. It's 7:30. E aqui no nosso segundo caso, a gente tem It's 5 after 3. It's 5 after 3, a mesma coisa que 3:05. 5 after 3, porque passaram 5 das 3, não é isso? 5 depois das 3. E agora, pessoal, eu quero falar com vocês quando é que nós temos o AM e o PM. Vamos lá.
que é isso? O porquê que a gente usa isso em inglês muito mais do que a gente usa em português? Em português, a gente normalmente, quando chega ao meio-dia, e a partir então da 1 da tarde, a gente vai continuando do 12 para frente, né? Isso a gente vai 13, 14, 15 horas. Mas a gente também fala 2 da tarde, 3 da tarde, e é por isso que em inglês a gente vai usar o AM e o PM. Em inglês, eles não falam 13, 14, 15. Quando chega no meio-dia, volta para 1 hora, ok? Então, só que vai ser agora 1 hora da tarde, e nesse caso, então, vai ser o PM. Então, vamos lá. Quando é que a gente usa o AM? Quando é que a gente usa o PM? Lembrando que a gente precisa usar essa diferenciação para dizer se é de manhã ou se é da tarde ou da noite, porque eles não utilizam as horas de 12 até 24, não é que seria meia-noite, tá joia? Eles vão voltar a dizer 1 da tarde, 2 da tarde, assim como nós também fazemos no português. Então, olha só, a gente vai usar o AM desde a meia-noite, a partir da meia-noite, até as 11h59 da manhã, ok? Então, meia-noite 1, a partir da meia-noite 1 até as 11h59 da manhã, vai ser AM. AM, então, a gente usa para manhã e madrugada. E o PM, então o PM será a partir de noon, que significa meio-dia, ok? Midnight, meia-noite, noon, meio-dia. Então, a partir do meio-dia até as 11h59 PM, que é 11h59 da noite, ok? Então, o PM é depois do meio-dia até a meia-noite. E da meia-noite até o meio-dia, a gente vai usar o AM. Então vamos falar também das preposições que nós utilizamos aqui com os períodos do dia. Olha só. Então quando é de manhã, a gente vai usar a preposição in, ok? In the morning, de manhã. In the morning. E se for à tarde, como é que a gente diz? A gente diz in the afternoon. In the afternoon. Perceberam que a palavra tarde em inglês, afternoon, ela é uma palavra composta da preposição after, que é depois, e de noon, que é meio-dia. Então é depois do meio-dia, claro, é à tarde. It's in the afternoon, ok? In the afternoon, que significa à tarde. In the afternoon. E depois nós temos in the evening. In the evening, à noite. In the evening. Mas lembram-se que nós temos em inglês duas formas de falar noite? Normalmente nós usamos aqui o evening quando nós estamos chegando, dizendo olá para uma pessoa. E a gente usa o night quando estamos dizendo tchau, não é isso? Então a gente vai usar o night também, só que nesse caso a preposição muda, perceberam? Com morning, afternoon and evening eu usei in the, mas quando nós vamos falar de night, nós temos que utilizar o at, ok? At night, at night. Então, cuidado com a preposição. A gente não fala in the night, a gente fala at night, tá joia? De noite, at night. Então, quando é que nós vamos utilizar in the morning? In the morning, claro, midnight to noon. Então, sempre que for AM, a gente pode usar morning, ok? Desde a meia-noite até o meio-dia, a gente fala in the morning. A partir do meio-dia, ou afternoon, a gente vai usar afternoon. Então, vai de meio-dia, noon, até mais ou menos 5 p.m. 5 p.m., que é 5 da tarde, 5 p.m. In the evening, então aproximadamente ali das 5 às 9, né? Das 5 da tarde às 9 da noite. From 5 p.m. to 9 p.m. From 5 to 9 p.m. Das 5 às 9 da noite, aproximadamente, a gente vai usar in the evening. E quando é que a gente usa o at night? O at night, então, a partir das 7 da noite, from 7 p.m. to midnight, até a meia-noite. Então, olha só, perceberam que das 7 da noite até as 9 da noite é comum eu utilizar tanto evening ou night. Nós temos um período aí em que nós podemos utilizar os dois. Normalmente nós temos que ver a ideia que nós queremos passar. Se for uma ideia de noite, de que já está tarde ou que nós estamos indo embora, nós vamos utilizar o night. E se for uma ideia de tardezinha, fim de tarde ou início de noite, nós vamos utilizar o evening. Não é exatamente a hora que vai determinar isso para nós. Nós temos um período aí em que ambos são possíveis. Então vamos praticar, pessoal. Vamos praticar aqui o nosso What time is it? Então vejam o nosso primeiro exemplo aqui. What time is it? Olhando aqui no relógio, nós estamos vendo que são 10h30. Como dizer isso? Primeiro vamos falar da forma mais simples, que é 10h30. Como é que nós dizemos então? It's 10:30 a.m. 10:30 a.m. nesse caso, porque nós estamos falando 10h30 da manhã. It's 10:30 a.m. Como é que eu diria isso de uma outra forma? Eu também poderia dizer It's 10:30 in the morning. It's 10:30 in the morning. Então são meia, né? Half, meia, passados das 10, depois das 10, past 10, in the morning, de manhã.
da manhã, não é isso? Então, it's 10:30 in the morning é a mesma coisa que it's 10:30 a.m. It's 10:30 a.m. Então, vamos ver mais um exemplo. Agora ela vai perguntar, what time is it? Que horas são? E nós vemos aqui no relógio que são 12:05. Então, vamos começar falando da forma mais simples, que é 5 passados das 12. Como é que nós diríamos isso? It's 5 after 12. 5 depois das 12. It's 5 after 12. Como é que eu poderia dizer isso de uma outra maneira, utilizando agora o nosso ou para substituir o zero? Então, 12:05 não é 12:05? Então, a gente vai falar exatamente isso. 12:05. Então, it's 12:05. São 12:05. It's 12:05. São 12:05. 12:05. Now, another example. What time is it? Que horas são? Olhando aqui no nosso relógio, nós vemos que é meia-noite. Então, é meia-noite. Como dizer isso? Primeira coisa, vamos dizer, é 12, mas é 12 o quê? AM ou PM? Cuidado, pessoal. À meia-noite nós temos a passagem do PM para o AM. Então, quando é meia-noite, a gente vai dizer it's 12 AM, ok? AM, 12 AM, meia-noite. Lembram-se, 12 PM já é meio-dia. 12 PM já é meio-dia. E outra maneira de dizer isso é simplesmente usar é meia-noite. Como é que nós dizemos? It's midnight. É meia-noite. It's midnight. Another example. De novo, nós temos aqui o 12 horas. Só que agora nós sabemos que não é mais meia-noite. Pela imagem a gente vê que é meio-dia. Então, olha só, vamos ver esse exemplo aqui. Let's have lunch. Vamos almoçar. Então, lunch é almoço. Let's have lunch. Vamos almoçar. It's, olha só, agora ele vai dizer o quê? It's 12, são 12 o quê? AM ou PM? Se é meio-dia, a gente sabe que it's 12 PM. It's 12 PM. É o primeiro minuto que a gente diz PM. Até 11:59 da manhã é AM. Quando chega ao meio-dia, então passa para o PM. A mesma coisa à meia-noite. Até 11:59 da noite é tudo PM. Quando chega à meia-noite é 12 AM. E aí começa a série com todos sendo AM de novo. Tá legal? Outra maneira de dizer, claro, dizendo que é meio-dia, como é que é mesmo? A gente vai dizer it's noon. It's noon. É meio-dia. It's noon. Another example. Breakfast is over. Então, o café da manhã, olha só, a gente viu lunch, almoço, breakfast, café da manhã. Breakfast is over. It's, olhando no relógio, nós vemos que são 8:15. Como dizer isso? Então, a gente vai dizer it's 8:15. Claro que aqui o ideal é sempre utilizar um hífen ligando, ok? 8:15, 8:15, 8:15. AM, claro, se a gente está falando de breakfast, a gente está falando da manhã. Então, 8:15 AM. Outra maneira de dizer isso, claro, é dizer que são 15 depois das 8, usando o nosso after. Lembram-se? Então, a gente vai dizer it's a quarter after 8 in the morning. It's a quarter, um quarto ou 15 minutos, não é isso? A gente também poderia dizer it's 15 after 8 in the morning. It's a quarter after 8 in the morning. É um quarto depois das 8 da manhã. Tá legal, pessoal? Com isso nós falamos hoje então sobre as horas, aprendemos a perguntar what time is it? Que horas são? What time is it? E aí nós vimos diversas maneiras de responder. Aprendemos a dizer quando nós temos alguns minutos depois de uma hora cheia, quando nós temos alguns minutos faltando para uma hora cheia, usando as preposições after e to, nós vimos que 15 minutes é a mesma coisa que a quarter, e nós vimos também que 30 minutes, 30 minutos, é a mesma coisa que half. Então nós temos que praticar todo esse conteúdo, por isso na próxima aula nós já viremos com uma série de exercícios para nós praticarmos as horas. Um forte abraço a todos, see you next class!